certo? E um outro detalhe. Eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos, certo? Então, muita gente inventa muita coisa. Antes de inventar, apure, tá? E aí qual é o repórter? Qual é o seu nome? Gudrian, se você tem uma arma apontada na sua cabeça e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, estou te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também, o que você responde? Eu estou te perguntando. Não. Hã? Você grava, você faz. Perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu estou aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente... Olá meus amigos, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Play TV, o canal com o melhor conteúdo da internet e claro, do YouTube para você que tá chegando agora aqui no canal. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para as novas notificações do canal para quando tiver um vídeo novo você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Play TV. Então meus amigos, sem muita conversa, sem mais demora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meus amigos, o Marcelinho Carioca foi vítima de um sequestro, de um assalto, de um roubo, ou seja, uma série de coisas que infelizmente aconteceu com ele. E nós vamos conversar sobre isso aqui neste vídeo, nós vamos debater sobre isso aqui nesse vídeo. E eu gostaria muito de aprofundar um pouco mais nesse assunto com vocês. E vocês vão entender o porquê do aprofundamento nesse vídeo. Então, meus amigos, o Marcelinho aí foi vítima de um sequestro, de um roubo, de um furto, enfim, uma série de coisas que aconteceu com eles, agressão física, agressão verbal, aconteceu muita coisa com o Marcelinho Carioca nessa situação que ele acabou sofrendo, né? E infelizmente ele teve que muitas das vezes mentir, né? Porque ele, no seu depoimento, ele falou que um dos meliantes lá obrigaram ele a falar umas frases ali, algumas palavras, obrigaram ele a se comportar de um jeito, de uma forma, obrigaram a falar algumas coisas e além de obrigarem ele a falar algumas coisas, né, fizeram ele, né, fazer um pix de uma quantia muito alta, ou seja, foram lá e, enfim, hostilizaram ele, seja de forma verbal, seja de forma física. Infelizmente foi um caso um tanto quanto complicado que o Marcelinho Carioca teve que passar nessa situação. E teve até uma parte que ele virou e falou assim, cara, tu é repórter, tu tá aqui de boa. Em uma das entrevistas dele, que ele falou para um repórter lá, cara, tu tá aqui, tu tá de boa, tu tá tranquilo, mas cara, experimenta tu tá na mira de uma arma, experimenta tu tá dentro de um lugar que você não sabe se você vai sair dali vivo, que você não sabe o que tá acontecendo lá fora. E ele falou que foi fazendo o que os caras foram pedindo, ou seja, tinha muita gente aqui na internet já condenando o cara, chamando o cara de talarico, enfim. Cara, tem coisas que a gente já não pode sair muito colocando as quatro patas, colocando logo os dois braços, enfiando as duas mãos e já ir apontando dele, já falando o que a pessoa fez ou o que não fez. Porque é um caso muito complicado mesmo de se entender. E ele pode ter sofrido não só a questão de agressão física, mas também psicológica, porque muitas das vezes os meliantes obrigaram ele a falar aquilo que ele falou sobre, eu tava com uma pessoa casada, enfim, muitas das vezes esses caras foram lá para tentar livrar um pouco a barra deles, né, para tentar livrar um pouco, ou montar uma história meio cabulosa ali, fizeram com que ele falasse aquela situação, ou seja, tem muita coisa ali que precisa ser investigada, mas preste atenção no que eu vou falar para você aqui agora, porque nós vamos usar esse exemplo do Marcelinho Carioca para aprofundarmos um pouco mais nessa reflexão. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Esse caso do Marcelinho Carioca me fez refletir, me veio à mente várias reflexões e eu parei para pensar no seguinte, cara, tem muita gente nesse Brasil que só quer dinheiro fácil. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem pegar numa caneta, num documento, numa enxada, enfim. Só querem dinheiro fácil. E o que eles vão lá? Sequestram, roubam, assaltam, agridem e por aí vai. E por aí vai. Nesse país o que eu mais vejo são pessoas querendo dinheiro fácil. E você pode ver com essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, que está acontecendo lá, vários e vários assaltantes, várias e várias, né, pessoas querendo furtar. Eu só paro para pensar o seguinte, cara, o brasileiro, não todos, não vamos generalizar, pessoal, a gente não pode generalizar, mas é uma coisa meio que
não vou também colocar cultural, mas é uma coisa de desvio de conduta. Eu não colocaria essa situação como uma situação cultural no Brasil. Eu colocaria mais como um desviozinho ali, um desvio. Se você tem uma palavra melhor para dizer sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu quero saber sobre a sua opinião. Mas eu não quero dizer que é algo cultural, mas é algo recorrente na nossa sociedade, porque o que eu mais vejo são pessoas, não só querendo falar na questão literal da palavra preguiçosa, mas das pessoas que querem dinheiro rápido, querem dinheiro fácil, querem dinheiro assim, ó, num estalo de dedos, num piscar de olhos, num clique de tela de celular. E por que você deve estar pensando assim, Léo, mas por que você está falando sobre essa situação? Meus amigos, para pensar. Um monte de gente querendo assaltar, querendo furtar, cara, por que você acha isso? Vai ter muita gente dizendo, mas eles são vítimas da sociedade, que não tiveram oportunidade, blá, 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 blá. Cara, vamos lá, mano. Eu penso o seguinte, enquanto eu ainda ver uma pessoa no sinal vendendo aguinha e balinha, vendendo, sei lá, qualquer coisa, eu vou relutar em aceitar e acreditar que eles são vítimas da sociedade. Eu vou, pensar 1 milhão de vezes em aceitar que aquela pessoa é uma vítima da sociedade. Enquanto eu ver uma pessoa debaixo do sinal vendendo água, vendendo balinha, pessoas, sei lá, panfletando, dando papelzinho, enfim, eu ainda vou custar acreditar que essa história de vítima da sociedade existe. Por isso, meus amigos, nessas e outras situações, eu começo a acreditar que tem muita gente, não só na questão preguiçosa, na parte literal da palavra de preguiça, mas tem muita gente que quer dinheiro rápido e fácil. E eu vou dizer para vocês, nessa situação aqui, recentemente nós tivemos uma investigação que foi em cima de algumas pessoas por causa daquele jogo do Tigrinho, aquele jogo de azar, aquele cassino online do jogo do Tigrinho. E aí o que eu falo para você é o seguinte, vamos pegar esse assunto do Marcelinho Carioca e vamos aprofundar nesse assunto para você entender o que eu tô falando aqui, do porquê que muita gente nesse país quer dinheiro rápido e fácil. Cara, para pensar o seguinte, essa galera que estava divulgando o jogo do Tigrinho é uma das pessoas que querem dinheiro rápido e fácil. Porque o que eles fazem? Eles jogam a situação do jogo para você se ferrar e no final eles ganharem. E o que tem de gente que, por mais que a gente chegue e avisa, gente, isso é ruim, isso vai dar ruim, isso não vai dar bom, vai dar problema. A gente ainda avisa e a gente ainda sai como errado da história. É brincadeira, não dá para entender. E você vê que tem muita gente entrando nesses joguinhos porque são pessoas que querem dinheiro rápido e fácil. Infelizmente, a questão do jeitinho brasileiro, uma coisa que você pode até dizer que está virando cultural, mas é uma situação que está virando não só de questão de falta de educação das pessoas, como por exemplo de pessoas acomodadas que querem dinheiro rápido e fácil. Você vê o tanto de gente que está entrando nesses joguinhos de azar e o tanto de gente que está se ferrando por causa desses joguinhos que eles vão lá e eu vou clicar, nossa, aí vê um stories de uma pessoa que ganhou não sei quanto, gente, aí a gente vira para essa pessoa e fala, cara, essa pessoa que ganhou não sei quantos R$ 1.000 aí, ela está sendo paga para poder divulgar esse jogo. Você que não está sendo pago para divulgar esse jogo, você vai se ferrar para você perder e eles ganharem. E a gente tenta avisar, mas a pessoa que quer dinheiro fácil, a pessoa que quer dinheiro rápido e fácil ainda continua nessa situação. Aí que eu falo, cara, se você quer fazer aquela apostazinha na Betfair, Betano, Bet365, Sportingbet, beleza, vai lá. Ali é uma garantia menos pior, até porque nós tivemos aí no Brasileirão um escândalo de tentarem manipular resultados e tudo mais. Mas é uma situação que você pode mais ou menos ali confiar. Mas nesses cassinos online, eu só paro para pensar numa coisa, meus amigos. Brasileiro, alguns, não são todos, querem dinheiro rápido e fácil, assim como essa turma que sequestrou Marcelinho Carioca. Viram uma oportunidade, um cara que tinha dinheiro, vamos lá, vamos sequestrar, vamos extorquir e vamos pedir todo o dinheiro dele em forma de Pix, escapulir, sair fora e ninguém sabe de nada. E inventa uma situação de que, nossa, era porque ele estava dando em cima da minha esposa, cara. Um bocado de gente aqui no Brasil quer dinheiro rápido e fácil. Tanto é que eles saíram correndo para esse jogo do Tigrinho e tem muita gente se ferrando por causa disso. E eu vou dar outro exemplo aqui para você. Vou dar outro exemplo bem mais forte, bem mais
preciso. Eu de vez em quando navego por ali, dou uma navegada na rede social lá no TikTok, até porque eu coloco meus vídeos tocando violão. Pra quem não sabe, eu toco um pouco de violão, lá eu coloco meus vídeos tocando violão no TikTok. E de vez em quando eu vejo algumas pessoas divulgando lives que elas estão fazendo. Algumas pessoas colocam uma live, pô, bem bacana, tocando baixo, tocando guitarra, tocando violão, bateria, e é uma coisa bem bacana de se ver. Você vai ali dar o like, é uma coisa bacana. Mas o que tem de gente que eu olho, algumas estão escritas assim, ó. Não sei se você já passou no TikTok, não sei se você já viu, mas algumas delas, o que eles fazem? Eles colocam num cantinho uma frase ou um balãozinho, alguma coisa assim, e eles vão lá e falam, por exemplo, a pessoa vira e fala assim, ah, entrei na live dele e ele não estava de olho aberto, ele estava piscando. Aí a pessoa vai lá e fala assim, quem disse que eu não estava piscando? Eu não estava piscando mesmo não. Entra aqui na minha live e confere, porque se eu piscar, a minha live desliga. Aí eu paro assim, meu Deus do céu. Eu paro pra pensar, teve um que eu vi, sem brincadeira nenhuma, tava dando tapa na própria cara. E falando, aí tinha um balãozinho ali do cantinho, aí tava escrito lá, eu entrei na live dele e ele não estava dando tapa na cara dele. Aí ele dando tapa na cara. Quem disse que eu não tô dando tapa na minha cara? Se você entrar na minha live e eu não estiver dando tapa na minha cara, a minha live desliga automaticamente. Falei, irmão, a que ponto nós chegamos, cara? Eu gosto de ver um entretenimento na internet, gosto de ver entretenimento de pessoas, sei lá, falando de esportes ou até mesmo de jogos, né? De filmes, séries. Gosto de ver de pessoas que fazem filmes, né? Resenha de filme, resenha de série, né? Que é legal de se ver. Eu gosto de ver entretenimento, mas tem coisa que é muito forçada. Teve um que eu vi que, pô, dá até coisa de falar o que eu vi. Que tava lá aquele balãozinho e tava lá escrito, eu entrei na live dela, ela não estava dançando. Aí, meu Deus do céu, perdoai-vos Deus, não sabe o que faz, mas enfim, vai da cabeça de cada um, mas sei lá, tava lá no cemitério dançando, enfim, se eu não tiver dançando, a minha live desliga, cara. Eu sei que todo mundo tem uma necessidade, eu sei que todo mundo passa por necessidades, mas para pra pensar numa coisinha, para pra pensar numa coisa só. Será que se expor ao ridículo dessa forma é o melhor para você? Porque não é só se expor ao ridículo, mas se expor em situações em que você rouba, que você furta. E muitas das vezes eu falo que o brasileiro, infelizmente, algumas pessoas são acomodadas, algumas pessoas querem dinheiro rápido e fácil. A internet dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro, mas meio que foi contaminado esse nosso meio da internet em situações fúteis, em situações banais. E eu tô pegando essa situação do Marcelinho Carioca pra gente aprofundar nesse assunto, para vocês entenderem a situação do nosso país, do quanto está perigoso o nosso país, do quão violento está o nosso país. Não é à toa que surgiu lá o grupo dos justiceiros de Copacabana, né? Eu até falei em um vídeo anterior aqui dos 10 pontos, dos 10 tópicos que eu separei, do porquê que eu entendo do porquê que eles estarem defendendo o território deles, mas eu sou contra, porque isso... Ah, mas você é contra legítima defesa? Não, não sou contra legítima defesa, eu sou contra porque a lei não favorece eles, a lei favorece os bandidos, infelizmente é assim. Você acha que se eles estão lá para defender o território deles, você acha que a lei vai amparar eles, por exemplo, por legítima defesa? Mas é claro que não, até os próprios policiais já estão querendo, né, abafar isso daí, mas enfim. Então, meus amigos, essa situação do Marcelinho Carioca que eu trouxe para vocês, que eu trouxe pra gente refletir, é pra gente refletir do o quão grande está a mediocridade do Brasil, a mediocridade do brasileiro, de alguns brasileiros, não todos, alguns. Mas tá tão grande a mediocridade que eles não estão nem se importando com a própria imagem. Aí estão lá no TikTok. Se eu não estiver dando um tapa na minha cara, minha live desliga automaticamente. Se eu não estiver piscando, a minha live desliga automaticamente. Cara, os caras estão se reduzindo a nada para poder ganhar like na internet, cara. E às vezes essa pessoa tem um talento bom, sei lá, para comédia, para fazer piadas. Às vezes essa pessoa tem um talento bom, mas ela se expõe ao ridículo apenas pelo like. Às vezes essa pessoa que tá lá se expondo ao ridículo tem um talento, sei lá, toca uma bateria bem pra caramba, um baixo bem pra caramba, um teclado bem pra caramba, sabe contar piada, enfim. E se expõe ao ridículo dessa forma, apenas por causa de like. Então, meus amigos, eu trouxe para vocês esse vídeo do Marcelinho Carioca. Eu trouxe para vocês essa situação para a gente refletir, para a gente entender o quão medíocre está
o brasileiro, quão medíocre está a mentalidade do brasileiro, em que muitas das vezes ele recorre para violência, como no caso do Marcelinho Carioca, que eles recorreram lá para violência, sequestro, roubo, tortura, enfim. E às vezes eles recorrem para esses joguinhos de cassino online, achando que vão conseguir alguma coisinha rápida num clique ou dois. Ou muitas das vezes no TikTok, onde essa galera, né, fazendo live, entra aqui na minha live, se eu não estiver bebendo Coca-Cola, a minha live desliga automaticamente. Complicado, meus amigos, o paraíso que a gente vive. A nossa cultura está tão baixa que as pessoas, ao invés de realmente criar entretenimento de verdade, eles, né, se submetem a esse tipo de coisa. E para você, qual é a sua opinião? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião sobre o que você refletiu sobre este vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E para você que está chegando agora aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para as novas notificações do canal, para quando tiver um vídeo novo você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Play TV. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, e para você que está até agora aqui comigo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, até mais.